Yahushua, Salvador total, e a apostasia dos últimos tempos. Por favor, 1 Timóteo, capítulo 4. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, ou abandonarão a fé, e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada e proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Yahu criou para serem recebidos com ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo que Yahu criou é bom e nada deve ser rejeitado se for recebido com ação de graças, pois é santificado pela palavra de Yahu e pela oração. Se você transmitir essas instruções aos irmãos, serás um bom ministro de Yahushua, Yahushua, nutrido com as verdadeiras palavras, com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. Rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas, exercite-se na piedade. O exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da futura. Apostasia dos últimos tempos. Se você é uma pessoa perspicaz, eu quero desafiá-lo nesta oportunidade, sem aqui fazer menção a qualquer nome, mas por si, o texto sagrado já é bem didático o suficiente para nos exortar, chamar a atenção a quem nos referimos. E qualquer que queira assumir essa posição, tentando às vezes se fazer até de vítima, é um réu confesso. É um réu confesso. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, seguirão espíritos enganadores, doutrinas de demônios. Bom, aqui vai a primeira pista para você, que é uma pessoa inteligente, discernir a quem nos referimos. E aqueles que quiserem assumir e ostentar-se como vítimas são réus confessos. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. A consciência desses homens é cauterizada. São doutrinas de demônios, espíritos enganadores que estão aí nos últimos tempos. E veja a primeira pista: proíbem o casamento. E a pergunta que eu lhe faço é: qual é o segmento que se diz religioso, ou mesmo igreja, que proíbe o casamento? Quem é? Volto a dizer, se alguém assume essa palavra, tentando colocar-se como vítima, se faz também réu confesso. Proíbe o casamento. Quem é que proíbe o casamento? Quem proíbe o casamento exige a abstinência de alimentos que Yahu criou para serem recebidos com ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade. O único alimento que devemos nos abster, o que é? O sangue e o animal sufocado. Está escrito. O que é recebido com ação de graças, nada é recusável. Aquilo que você está santificando, como pode? Aquela experiência vivida lá pelo o apóstolo Cafos, Pedro, lençol descendo, quando ele era exortado, convocado para ir a Cornélio, desce um lençol, toda espécie de animais tem ali. De jeito nenhum.
eu não vou comer coisa impura. E a resposta qual foi? O que Yahu santificou, não considere como ou imundo. Não é mesmo? Ali havia de tudo, todo tipo de animal, diz lá as Escrituras. Mas o sangue e o animal sufocado nós podemos encontrar dentro das Escrituras, contextualizando o nosso assunto. Mas vamos ao foco da mensagem. Quem é que proíbe o casamento? Né? Exige abstinências de alimentos. E aqui, uma advertência muito séria. Alguns apostatarão da fé por obedecerem a esses indivíduos, essas pessoas. Doutrinas de demônio não vem sozinho no ar. Às vezes até o Satanás tenta, né? Tá vendo? Mas aqui, quando se fala de doutrina, de ensinamento, está sendo alguém que está sendo usado mesmo para aquela finalidade. Está sendo usado por Satanás. Está sendo usado por Satanás. Você já pensou um cego guiando o outro? O que vai acontecer? Sem aqui, respeitosamente, nos referimos ao cego. A Bíblia, inclusive, adverte aí daquele que fizer o cego errar, né? Mas você já pensou um indivíduo com a mente cauterizada, totalmente cauterizada? Você sabe o que é cauterização? Pois é. Ali, só um milagre mesmo para recuperar. Tem a mente, a consciência cauterizada. Então ele se tornou totalmente aberto para Satanás, que inclusive vai ser o líder dessa chamada religião da apostasia dos últimos tempos, que é também classificado como uma religião não só apóstata, mentirosa, mas também com agravante de prostituta da grande meretriz que está sentada sobre muitas águas. Coisa muito séria, viu? Mais séria do que muitos pensam. E tem gente que está brincando com essa euforia religiosa, essa liberdade, né? Caminho largo, não tem tanta exigência, não. O jugo de Yahushua é suave, seu fardo é leve, mas os homens preferem colocar a carga dos homens, dos falsos ensinadores, da falsa doutrina, e tirar essa paz, essa alegria. Estava conversando com a minha esposa, falando com ela, essa paz que nós temos, essa tranquilidade. E religião nenhuma no mundo oferece, mas somente o Salvador, o príncipe da paz. É uma profecia, portanto. Espíritos claramente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, abandonarão a fé. Lá em Cafos está escrito também que aquele que conhece a palavra e abandona, volta atrás, é semelhante ao cão que voltou ao próprio vômito e a porca lavada aos pojadores de lama. Sabe lá o que é isso? É preferível nunca ter conhecido o caminho da verdade do que conhecê-lo, voltarem-se para trás. Com eles aconteceu de certo adágio verdadeiro, não é um provérbio. O cão voltando ao próprio vômito, a porca lavada. Você pode pegar uma porca, lavar, dar banho, botar perfume, sabonete, vai para o bar novamente. São ou não são crentes? Foram ou não foram crentes? O fato é que as Escrituras afirmam expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Não brinque com isso não, porque é profético, viu? É profético. Alguns apostatarão da fé, infelizmente.